Nós vamos falar sobre a fé hoje. Quem de nós, desde sempre, né, da nossa infância, né, a gente sempre ouviu falar da fé, de um modo ou de outro, né? Nossos pais, ou a gente ouvia falar na escola. Naquele tempo a gente não tinha centro espírita, né? Se tinha, então era na igreja que a gente ouvia falar da fé. E a gente foi se acostumando com esse olhar da fé, esse aspecto do coração. E a gente foi se aproximando do espiritismo, já jovenzinho, éramos companheiros da minha mãe para ir no centro espírita, né? E a gente foi entendendo um pouco mais, aquele olhar diferente, aquele olhar raciocinado. Então a gente montou aqui uns slides para nós conversarmos e quem sabe acrescentar um pouquinho mais no nosso entendimento sobre a fé. Obviamente que tudo que nós trazemos aqui são dos livros espíritas, né? Da liberdade de consciência. Olha, a gente já começa assim, ó, da liberdade de consciência. Liberdade da consciência. Não é aquela eu não posso sair. A liberdade de consciência. Decorre o direito do livre exame da matéria da fé. Não é porque o Pedro disse, porque a outro disse, porque outro que eu vou acreditar. Eu vou examinar. O Espiritismo combate a fé cega. Aquela fé que está escrito é lei. Não. Vamos entender isso. A fé cega impõe ao homem que abdique da sua própria razão. Como é que eu posso aceitar alguma coisa que eu não entendo? Eu preciso entender, compreender, saborear aquela informação. Considera sem raiz toda a fé imposta. É isso, e acabou a conversa. Não. Vamos ver isso mais de perto. Por que é assim? Que Kardec nos diz, né? Fé inabalável, aquela que fica, aquela que cresce, aquela que nos acompanha a vida inteira, só ela a que pode encarar frente a frente a razão, pessoal, a razão em todas as épocas da humanidade. Aí nós vamos com a razão, com o raciocínio, com o entendimento, fazendo que a nossa fé pega robustez pelo conhecimento. Não porque alguém disse e alguém escreveu. Essa é a fé da nossa doutrina racionalizada, né? O raciocínio. Então nós, os espíritas, que não temos nada de especial, né, procuramos trazer a compreensão das coisas pelo raciocínio, não pela imposição. Jamais pela imposição, pelo entendimento. Se alguém me impõe alguma coisa, eu posso até aceitar. Não quer dizer que eu compreendi. Eu posso até aceitar. Assim, senhor. Mas se eu não compreendi, eu não vou ter proveito. Né? Então não é viável. A doutrina da fé raciocinada nos ensina a não ser possível receber sem dar. Não é viável a saúde física, sem os mais variados cuidados com o corpo, nem o aprimoramento do espírito sem o esforço bem dirigido. Sem um esforço bem dirigido. Eu acho que vocês já têm isso com vocês, né? Tudo que a gente recebe de graça é legal. Mas quando a gente conquista é outra conversa. Né? Inclusive o conhecimento.
Fé raciocinada é discernimento, compreensão, raciocínio, explorou aquele assunto, entendeu, fica com o assunto consigo mesmo. Fé raciocinada é discernimento constante, que eu estudo e o trabalho útil em favor do semelhante facilita. Tá? Nós já podemos aí ter uma ideia de como é importante os estudos. Todas as casas espíritas têm os grupos de estudo. Todas as casas espíritas têm a sua biblioteca, que às vezes nós passamos de lá não comprar nada, nós compramos as coisas para o fim de semana, né? Às vezes dá 3 vezes mais que um bom livro. Estudar, compreender. Né? Aliás, nós estamos encarnados aqui mais uma vez para crescer. Deve ser e é muito triste a gente retornar à espiritualidade pelo processo da morte do corpo físico, pobrinho, né? Voltei como eu vim. Não acresci nada, não entendi nada. Foi muito ruim para nós, e claro, com relação àqueles que nos servem. Então, fé é confiança. A fé expressa mediante a confiança que o Espírito adquire em torno do ideal. Quando nós vamos receber um passe, se nós não tivermos confiança naquele trabalhador que vai nos transferir o passe, melhor nem sentar nele. Vai perder tempo. A fé é confiança. Nós temos que confiar. O passe envolve o espírito, o médium e quem vai receber. Esses 3 têm que estar entrelaçados. Então, lá no começo, a fé é a presença natural e adquirida. Com natureza, a gente vai recebendo informações, vai pensando. A nossa mente ainda está naquela infantilidade. Então, a gente vai recebendo as informações, vai trazendo para si como verdadeiras, e aqui não é nenhum demérito que nos trouxe as informações. Né? No primeiro caso, é espontânea, simples, destituída de reflexão ou exigência racional, característica normal do ser humano. Então, naqueles primeiros momentos da vida, que a gente vai recebendo as informações, a fé que é excelente na Santinha, que é excelente, a fé que alguém nos disse, a fé que a mãe nos ensinou, meio poética, mas é a fé, e a gente vai construindo isso dentro da gente. Na segunda acepção, é a conquista do pensamento, que elabora razões para estabelecer seus parâmetros e manifestar-se. Então, esse é um momento diferente. Todo mundo sabe que a fé, a gente não a recebe inteira, robusta. A gente vai conquistando com o estudo, com o entendimento e com as experiências da vida. Não é algo singelo, poético, nesse sentido, assim, nada. Tem que ser robusta de informações para que nós, baseados nisso, vivendo isso, possamos ter uma vida mais tranquila, com mais confiança, mesmo que as dificuldades apareçam e aparecerão. Sem ilusões que nós, encarnados num planeta de provas e expiações, vamos ter uma vidinha só de sorrisos. Né? Fé viva. A árvore da fé viva não cresce no coração espontaneamente. Está lá a fé. Miraculosamente. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Nós estávamos nos referindo um pouquinho antes.
para que nós possamos construir a fé efetiva, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que estudar, experienciar, compreender. Aí ela vai se tornando para nós não aquela fé só dos momentos felizes, quando tudo está legal, né? Quando tudo está certinho, aí a fé está lá em cima, né? Quando os problemas aparecem, a nossa fé, se ela não for robusta, por experiência própria, eu de vez em quando estou assim. Mas a gente se segura, porque um pouquinho de base a gente tem. Sem um pouquinho dessa base, seria mais difícil a gente manter uma vida serena, tranquila, aguardando o amanhã, porque tudo efetivamente passa. Olha isso aí, né? A razão. A fé, no entanto, deve apoiar-se na razão que perquire no discernimento que estabelece diretrizes comportamentais, a fim de que não se expresse de maneira cega, levando ao delírio do absurdo ou à ingenuidade do período infantil. Nem para o bispo, nem para o padre, né? A nossa fé precisa ser tranquila. Ela precisa ser baseada na razão. O nosso comportamento também. Nós precisamos entender isso. Seguir a mim. Dá para olhar quando o cavalo passa, né? Com as... Pobrezinho. Ele não visualiza, ele não abre o leque do seu pensamento. E os espíritas, repito, não tem nada de especial, têm essa obrigação de se instruir. Espíritas amai-vos, espíritas instruídos. Para que a gente, de posse das informações, possa robustecer as nossas defesas de entendimento, para que quando chega a dificuldade, a gente tenha um suporte. Senão, balança. E a fé é isso. Quando a gente, pelas informações, a gente vai se manter no bom senso. Jamais chegar dessa maneira cega que a gente, quando ouve na TV, vê as notícias, né? Bomba para lá, bomba para cá, porque é muçulmano, porque é judeu, porque... Você fez cega. Né? E na infantilidade, né? Na poesia, que é bonito no começo da vida, né? Mas tem que ficar para trás. Bom senso, harmonia e o Espiritismo. Parabéns para nós que estamos aí no Espiritismo, que saibamos aproveitar essa doutrina, que nos traz cada vez mais responsabilidade conforme a gente vai entendendo um pouquinho mais. Quanto mais a gente souber, mais nos será pedido. Alguém não conhece essa senhora? Todos nós conhecemos, né? Madre Teresa de Calcutá. A fé é a força que se irradia como energia operante. Por isso, consegue remover as montanhas das dificuldades, aplanar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. Essa senhora, desculpa a expressão, não quis nem saber, foi trabalhar. Foi procurar os necessitados. Brigou para abrir locais de acolhimento, no bom sentido. Isso chama-se fé operante. Não é aquela, eu acredito, eu vou cruzar meus braços e ficar sentado, eu acredito. Fé sem obras não é fé. Então, esse é um grande exemplo. Resistências ela teve muitas. Procurava um na costa, procurava outro, não entendia. Mas ela não desistiu.
certamente hoje ela está muito bem na espiritualidade e trabalhando muito pela fé que ela desenvolveu. Que ela seja um exemplo para nós. Que nós também possamos fazer um pouquinho do que ela fez. A nossa fé vai ser demonstrada quando surge o serviço. Mãos unidas, preciso do pessoal aqui, não, preciso para ir para aqui. Cadê? A fé religiosa. É necessário que a proposta religiosa se expresse no trabalho em favor do homem lúcido, em vez da repressão daquele ser inferior que nele vige, ajudando-o a melhorar-se, a colaborar, evitando que se rebele e o agrida. Não será através do corte da cabeça que se poderá eliminar a dor que dela procede. Também não será por métodos castradores prometidos pelo João de hoje. Então, pessoal, nós não podemos imaginar que alguém venha nos impor a fé assim. Se tu não fizer isso, tu vai sofrer isso. Tu tem que fazer. Não, nós temos que ter lucidez nos nossos passos. Né? Todos nós, olha ali, temos ainda muitos aspectos inferiores a ser resolvidos. Muitos. Preguiça, falta de fé, falta de respeito com o próximo, desamor, orgulho. Assim vai. Né? Então, esses aspectos inferiores que precisam ser vencidos. E a fé nos ajuda. A fé do raciocínio. A fé entendida. A fé que o amigo Jesus sempre nos ensinou. Aliás, das notícias que se tem de Jesus, raramente ele tinha um momento de cruzar os braços. Ativo sempre no meio do povo, dos necessitados. E não se diga que os necessitados daquela época também não tinham pessoas da alta sociedade, porque ele todos atendiam. Às vezes era até criticado por isso. Como o senhor que tu está atendendo aqui? Ele é um doente também. Então, pessoal, sem castração do pensamento, sem impedimento de raciocinar, sem imposição de dogmas, esses aspectos que não nos levam a nada. Quando nos é oferecido um dogma, é nos oferecido uma parede para bater a força. Não é isso. Nós temos que procurar o que tem ali para ser bem aproveitado, para nos auxiliar no raciocínio, no entendimento. Se não tiver nada que nos aqueça, deixa para trás e segue em frente. Mas, obviamente, que a gente tem todo o respeito pela fé religiosa. Ela faz parte das nossas emoções. Fé e vida. Vamos ver o que a Joana nos diz aqui. Ela é a estrela polar em noite escura, apontando o rumo para a vitória. Razão fundamental para o triunfo. Mais se agiganta, tanto mais for exercitada, trabalhada. A fé é a alma da vida, sem a qual esta última perderia o significado evolutivo. A fé é membro importante no contexto humano, cujo contributo fortalece as nobres conquistas da sociedade. Quem muito faz, pessoal, pode não ser religioso, mas que muito faz o bem, e tem muita gente que faz o bem e é ateu. Muita gente que faz o bem e é ateu.
e já está com o seu lugarzinho reservado no céu, porque nós seremos olhados não pela nossa religião, mas pelas nossas obras. Se tu olhar o mundo, olhar as situações, não vai mais acreditar. Aí, se tu olhar uma pessoa que escolheu não acreditar em Deus por tudo que acontece e Deus não toma uma providência, ela tem suas razões. Se ela escolher ser ateu, mas trabalhar pelo bem, aliás, o bem faz mais bem para quem faz o bem, né? Então, se nós não estivermos com alguma religião no nosso coração, fazendo o bem, nós temos um bom caminho andado. Esse Nosso Senhor aqui, todos nós conhecemos, né? Nosso codificador Allan Kardec. Foi fácil codificar? Não foi, não. Allan Kardec, alicerçado na fé raciocinada, inquiriu os imortais com persistência e brindou a humanidade com a revelação espírita. Esse senhor trabalhou muito para nos trazer a fé raciocinada. Muito. Tudo que a gente tem hoje na nossa biblioteca começaram em princípio com ele. Ele que abriu, vamos dizer assim, as cortinas do entendimento do lado espiritual para nós todos. E não foi um trabalhinho qualquer. Hoje a gente pega, está tudo bonitinho, montadinho, vai fazer para ver como é que é. Então, isso é fé, é querer entregar uma obra esclarecedora para todos nós. Nós estamos no Rio Grande do Sul hoje com mais de 400 centros espíritas. Mais de 400 centros espíritas. Fé e vida. Não permitas que a tua fé no futuro desfaleça. Apenas porque as circunstâncias, as guerras desse momento, pareçam ameaçar os teus ideais de endurecimento. Fortalece a tua fé com o combustível da, de novo, razão, a fim de que a sombra da dúvida não te entorpeça o sentimento. Como eu estava comentando um pouquinho no começo, na vida a gente fica 80, 90 anos ou mais por aqui, vamos ter momentos difíceis, né? E quando isso acontecer, né, vamos fortalecer a nossa fé com o combustível da razão. Por isso que é importante, muito, muito importante que nós compreendamos. Quando a gente alicerça na fé, a gente robustece a fé, quando as dificuldades aparecem, a gente raciocina. Bom, talvez eu esteja em resgate. Mas mesmo assim, tudo passa. Eu tenho onde me segurar. Eu tenho o corrimão para descer. Não vou estar cambaleante, porque eu tenho uma fé raciocinada, com razão, que me dá as informações necessárias dessa vida física, da continuação da vida na espiritualidade, que me fornece, né, uma estrutura capaz de eu caminhar com o vento ao contrário. Se eu não tiver isso, as coisas podem ficar um pouco mais difíceis, né? O passar é mais longo. Em todos aqueles que edificaram as abençoadas colunas do progresso ético, social e cultural da Terra, a presença da fé é o estímulo e a segurança que os não deixou desistir dos cometimentos que perseguiram, né, pessoal?
os cientistas, os grandes religiosos, os escritores, um Chico Xavier, que é próximo a nós, um Divaldo. Não é exibição, mas eu tenho essa coleção da Joana, da série psicológica dela. São 16 livros psicografados com o assunto, né, que o Divaldo nos trouxe. Mas que maravilha, né? São 16 livros. Né? Então, esses irmãos nossos que nos trazem esses aspectos que mexem, que colaboram, que impulsionam a humanidade, são pessoas de fé. Fé no que estão fazendo. Quando a gente pega a obra pronta deles, parece tudo simples, né? Mas a caminhada deles foi intensa, de trabalho, mas perseverar. Raros de nós têm essa perseverança. Muitos de nós, quando aparecem as primeiras dificuldades, tem os passinhos para trás. Né? Estamos chegando ao final. Jesus, a fim de levar até o fim os objetivos abraçados, quando esteve entre nós, viveu a fé em Deus e no futuro feliz, sem nunca tergiversar, permanecendo fiel, sem cansaço, em todos os momentos. Nós espíritas, a gente tem esse dizer sempre, né, que não temos nada de especial também. Precisamos conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo. Degustar o Evangelho segundo o Espiritismo. Para que nós possamos conhecer um pouquinho de Jesus. E Ele é o nosso guia e o nosso modelo. Mas não podemos olhar só para a figura de Jesus. Nós precisamos conhecer o que deu a Ele força, coragem para 2000 e tantos anos atrás, naquelas épocas talvez mais difíceis que essa, permanecer fiel às leis universais. Nós trazendo todas essas informações que hoje nós temos. Sem Jesus, não teria Kardec, não teria os apóstolos, não teria São Francisco de Assis, não teriam todos os santos, enfim, que nós já ouvimos falar e conhecer. Então, todos nós, queremos ou não, temos uma dívida imensa com esse mestre. Essas informações eu trouxe desses livros que aqui estão. É isso que a gente está fazendo hoje. Obrigado, muita paz.